professor Diógenes. Bom Bom dia. dia, tudo bem? Como é que tá, Rafael? Tudo bem por aí? Tudo jóia. Já de férias das aulas letivas ou ainda não? Ainda não, né? Corrigindo trabalho, artigo, né? Não, até que eu consegui entrar de férias aí nas graduações e agora a gente vai retomar ali na UFG o sistema remoto. Então, não coincidiram as férias, não. E como que tem sido esse período remoto aí nessa quarentena, na sua visão? Olha, eu acho que para os estudos assim de adultos, né, de especialização, de mestrado, de graduação, até que nós conseguimos bastante assim avançar nas tecnologias, né? No começo te digo que foi um trabalho em dobro, assim, principalmente preparando, né, novos slides, novas formas e tudo isso. Mas no final eu acabei me adaptando bem, assim. Eu acho que isso funciona bastante para a educação de adultos, assim, porque eu não acredito muito nisso numa educação mais infantil, assim. Eu acho que ah, não tem um real aproveitamento, né? Mas na graduação eu trabalho apenas com formandos, então foi fácil, foi tranquilo, assim, foi uma coisa bem dialogada e no mestrado também, eu acho que deu tudo certo, assim. Na UFG, a gente tem as dificuldades, que são, na verdade, um grande número de alunos que são cotistas, né, que realmente não têm tanto acesso à informática, e não só isso também. A reitoria, no início, ficou muito preocupada com a qualidade do ensino, e principalmente do curso de Direito, que é um dos cursos mais bem avaliados que nós temos. E então, a gente fez um mapeamento aí nesse semestre. Vai ter uma bolsa, que é uma bolsa conectividade de R$ 50 para os alunos. E os alunos cotistas, né, que não têm acesso a nenhum tipo de aparelho de informática, a gente vai emprestar os notebooks que nós temos, dos nossos laboratórios, e oferecer uma bolsa de R$ 500 para que eles possam adquirir pelo menos um celular, para poder acompanhar as aulas que vão começar remotamente. Que legal. Você que é professor da UFG, né? É professor também do mestrado, do programa de mestrado da Alfa, inclusive muitos colegas aqui do nosso programa de mestrado da Alfa já entraram, eu já vi aí alguns até deram um bom dia. Você que é pós-doutor em Direito, doutor em Economia Comportamental, mestre, presidente do Brasilcom, que é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, e nesses últimos tempos tem lutado muito pela aprovação do PL 3515, né? Que fala Sim. sobre o superendividamento, que é o nosso tema de hoje. E aí, já entrando um pouco nessa nossa discussão, eu acho que essa discussão e essa luta pela aprovação do PL 3515, que nós vamos explicar aqui o que vem num bom momento, porque a gente tem vivido tempos de pandemia onde realmente a crise econômica ela bate cada vez mais à porta, né? Já existe aí alguns estudos, eu vi hoje um estudo, né, que saiu pela Oxfam, de que mais pessoas vão morrer de fome no mundo do que de Covid-19. Então, a estimativa é que até dezembro, aproximadamente 12 mil pessoas morram por dia em todo o mundo, justamente porque o dinheiro sumiu, as pessoas se endividaram, né? O mundo inteiro está numa crise econômica muito maior do que as crises econômicas que nós já vivemos no passado, e tudo isso nos leva ao tema central da discussão de hoje, que é o superendividamento. E aí, para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para a gente o que é, afinal de contas, o PL 3515. Enquanto você responde, eu vou silenciar aqui os comentários para que as pessoas te enxerguem melhor aqui. E no final, eu reabro os comentários para as pessoas também participarem. Tá bem. Bom, primeiramente queria agradecer, né, Rafael, pelo convite aí, a ESA, né, que é uma instituição parceira que sempre tem me convidado para vários cursos, para várias formações aí no curso, né, parabenizá-lo na sua atuação aí e ao Rafael Lara também na direção, né, a gente tem uma nova cara de uma escola de advocacia, é visível aí o grande número de cursos, o grande número de aproveitamento, de aperfeiçoamento dos advogados do estado de Goiás. Bom, o assunto do superendividamento não é nada novo, né? Na verdade, a gente não tem nenhuma novidade assim
sendo debatida, é um assunto que nos outros países isso já foi regulamentado há muito tempo, em países da Europa, nos Estados Unidos, né? A França começou um estudo, né, sobre isso e a legislação deles, se eu não me engano, data de 1993, né? A ideia do superendividamento do consumidor, ele é muito rebatido pelas pessoas, né, principalmente os brasileiros aqui em especial, por uma falta de desconhecimento, né? Muitas vezes, quando há alguns anos, há 10 anos atrás, eu dizia assim, a gente precisa atualizar o Código de Defesa do Consumidor, incluir as questões relacionadas ao superendividamento. E muitos alunos se posicionavam assim, poxa, professor, mas então o senhor é a favor da institucionalização do calote, a regulamentação, né, dos maus pagadores e tudo mais. E, na verdade, é muito pelo contrário, né? A ideia é uma ideia de criar uma cultura que é uma cultura de pagamento, né? A gente tem uma dificuldade muito grande na adimplência de dívidas. A gente está falando aqui de um momento pandêmico, né, de um momento de crise mundial, de crise sanitária, de crise sobre todos os contextos, né? Mas, na verdade, antes da crise, nós já tínhamos 40% da população adulta endividada, né? Ou seja, de que essa população adulta ela não conseguia adimplir a sua totalidade de dívidas, né? No direito brasileiro, em especial, a gente tem algumas figuras que lidam, né, com isso. Em especial, por exemplo, a gente fala ali da insolvência civil, que é praticamente inaplicável, né, durante esses anos todos. Eu tenho 20 anos de formado e nunca visualizei assim um processo de insolvência civil. E a gente teve, durante muito tempo, ações revisionais que revisavam os contratos e que, de uma certa forma, também tendenciava aí uma verificação de superendividamento. O que acontece? Na verdade, nós, enquanto consumidores, nós temos um conjunto de dívidas, né? Um complexo de dívidas muito grande. O Brasil se tornou uma pátria de parcelas, né? A gente tem uma cultura de endividamento muito grande, por uma falta até mesmo de educação financeira. O crédito ele é bom, a gente não pode satanizar o crédito, porque o crédito ele foi feito para que a gente possa sim ter acesso a bens de consumo duráveis, a casa própria. Essa foi a grande ideia do crédito inicialmente quando ele foi criado, né? O que aconteceu é que esse crédito ele passou a ser utilizado sem nenhum tipo de educação, digamos assim, né? Você vai ali em qualquer tipo de loja de departamento, você tem a possibilidade de adquirir uma calça jeans, qualquer tipo de produto parcelado em 7, 8, 10 vezes, né? E isso se tornou bastante complexo, até mesmo de um ponto de vista cognitivo, comportamental desses consumidores, né? Porque a gente consegue provar pelos estudos, né? Como você disse aí anteriormente, eu tenho uma formação que não é uma formação apenas jurídica, mas é uma formação que vem de estudos empíricos e econômicos da economia comportamental, que nós vamos chamar de psicologia econômica. E a psicologia econômica ela conseguiu provar para nós, né, desde a década de 70, a gente tem prêmios aí, a gente tem prêmio Nobel que foi dado a economistas que pesquisaram isso em especial, a dificuldade de lidar com as compensações futuras, né? Então, cognitivamente, o valor subjetivo do tempo, ele é bastante difícil para nós enquanto pessoas humanas, né? A lidar com esse viés do tempo que nós vamos chamar de descontos intertemporais. Então, a gente, na nossa mente, nós temos várias condas mentais, né? Isso a gente consegue ver na nossa vida própria em si. Por exemplo, sei lá, eu tenho um dinheiro na conta, mas eu prefiro pagar determinada conta com cartão de crédito. Eu tenho uma poupança que eu mantenho ali durante vários anos, mas eu estou endividado no meu cheque especial. Então, todo mundo, todos nós temos essa grande dificuldade nessa gerência, né, em gerir tudo isso, e nós vamos criando espécies de arquivos ou de contas mentais que na cabeça da gente a gente vai lidando erroneamente com essas questões de tempo. Então já foi provado por diversas vezes essa dificuldade de lidar com as compensações futuras. Então, eu prefiro gastar hoje, essa ideia imediatista, agorista, essa ideia de comprar agora, né? E isso veio tudo emulado também por uma questão, digamos assim, de aquisição de status, de felicidade, de várias outras coisas que vêm por esse fenômeno, né, que todos nós experimentamos, que é esse fenômeno não só de consumo,
e principalmente de consumismo, né? De um excesso aí grande de consumo e uma dificuldade de lidar com a gerência financeira de tudo isso. Então, antes da crise, nós tínhamos aí já 40% da população adulta. O superendividamento, ele acontece sobre duas formas. O que nós chamamos aí de superendividamento ativo, essa pessoa que sai gastando deliberadamente, né? E chega no momento que ele fala assim, poxa, devo, né? Não nego e agora não sei como pagar tudo isso aqui. E esse gasto, na verdade, ele pode ser feito de boa fé ou até mesmo com uma ideia aí, né, de contrariar as questões da boa fé objetiva. E o superendividamento passivo, que na verdade nós defendemos mais, né, a sua regulamentação, que é esse superendividamento que ele acontece por acidentes da vida, né? Todos nós podemos passar por situações de superendividamento, como, por exemplo, um Uma divórcio, pandemia, talvez. o nascimento de um filho, né, uma doença e principalmente uma pandemia, né, que nós não estávamos preparados, né, para isso. E aí nós temos aí um grande número de desemprego e possivelmente uma questão econômica extremamente, né, como você disse aí, intensa. E economicamente falando, o que a gente pensa, né, com a aprovação do projeto de lei 3515 é justamente você devolver para a economia isso aí, né? Você injetar novamente esses valores. Porque qual que é a ideia do projeto? A ideia do projeto é criar planos de pagamento, né? Você chamar todos os credores e possibilitar um plano de pagamento. Ele vem bem na ideia da conciliação mesmo, né? Nessa ideia do Código de Processo Civil, da mediação aí, o que nós vamos chamar de formas de conciliação em bloco, né, onde eu chamo todos os credores, a gente vai fazendo essas conciliações e criando um plano de pagamento, né, e principalmente para esses consumidores, principalmente não, apenas para esses consumidores que estão de boa fé, que consigam provar esses acidentes da vida, o que é facilmente colocado aí, e isso pode ser feito tanto num plano judicial ou num plano extrajudicial, né? Então, nós teríamos aí uma equivalência, né, à lei de falência, à lei de recuperação judicial, extrajudicial das empresas para o consumidor. A gente teria aí, a gente poderia fazer um paralelo muito importante sobre isso, porque quando se pensou a lei de falência, né, eu não sou tão velho assim, mas eu pude participar da criação da lei anterior de falências. Era uma época que se discutia. A gente tinha várias reuniões ali, nas sessões de direito econômico, né, onde se discutia essa nova, na época, né, a nova lei de recuperação de falência e tudo mais. E a grande ideia sempre foi a dignidade, né, da pessoa humana e principalmente o resgate da empresa, porque essa empresa ela gera emprego, ela gera tributo, ela precisa estar movimentando essa economia, né? O que aconteceu é o seguinte, que nesse tempo todo não se preocupou com o homem econômico, ou seja, com esse homem que movimenta a economia, né? Então, as projeções dos economistas é que nós vamos ter a morte desse homem econômico, porque ele não vai conseguir mais movimentar essa economia, nem minimamente falando, né? Ou seja, minimamente falando, o que nós pensamos o que nós chamamos de um resta vivere, de ter um piso mínimo vital, né, para que você se mantenha com a dignidade da pessoa humana e dentro dessa gestão e dessa questão toda financeira. Então, é um projeto que ele foi pensado inicialmente ali em 2010, né, por uma comissão de juristas. Essa comissão de juristas de pessoas bastante conhecidas da área do direito do consumidor, né, os autores, o grande autor é o ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, né, que criou essa comissão. Esse projeto ele já passou pelo Senado, ele era um PLS, né, ele tramitou durante um tempo pelo Senado, ele saiu do Senado em 2015 e passou para a Câmara. E desde então esse projeto ele nunca mais andou, né? Ele teve agora, né, recentemente ano passado, uma comissão especial que foi criada e tudo mais. E tem um relatório final já, que é do deputado Franco Cartafina, de Minas Gerais, que foi nomeado presidente dessa comissão especial, juntamente com a deputada Mariana Carvalho. E agora
a tentativa é principalmente pautar a urgência, né? Até agora, nós não conseguimos nem votar o requerimento de urgência que foi feito, já foi assinado por 350 deputados, mas esse requerimento de urgência ele nunca foi votado, né? A urgência, e depois da urgência, a pauta desse projeto. Então, é uma causa muito sensível, porque isso envolve os bancos, envolve o setor bancário, envolve, né, interesses aí da Febraban e tudo mais, esses lobbies todos que existem, e é justamente uma tarefa muito árdua e uma tarefa muito difícil. O que o Brasilcom tem feito recentemente é dado aí visibilidade a esse projeto, né? Claramente nós tivemos aí números, né? Projetos, né, pensados aí para a pandemia, de todas as áreas, de todos os formatos, de todas as características possíveis. E o PL 3515 ele não é um projeto pandêmico, digamos assim, né? Um projeto que ele vai ajudar bastante esse momento, né? Esse momento de pandemia da Covid-19, mas ele é um projeto que ele vai restaurar a vida, né, das pessoas por um prazo aí, digamos assim, bem superior daquilo que se tem pensado. Então a gente não vai falar projeto que apenas de nesse uma questão momento ele pós-pandêmica. acaba despertando a consciência da importância desse projeto de lei, né? Esse projeto de lei, Diógenes, ele já passou pelo plenário 20 vezes. Ele está agora na 20ª aparição dele no plenário para que ele seja abordado, né? E agora, nesse momento de fato tão importante e que deveria ser, sim, de interesse do nosso legislador, porque, inclusive, tem um doutrinador muito que eu gosto muito, que é o José Filomeno, que ele fala que consumir é um ato de cidadania. Então, foi o que você falou, né? A gente não pode demonizar o crédito, a gente não pode atacar o consumo. Consumo é uma coisa, consumismo é outra coisa, bem diferente, né? Que alguns pensadores, alguns teóricos até chamam de síndrome, né? Síndrome do consumismo, né? Mas quem vive sem consumo? Ninguém. E a maneira desenfreada como se consome na atualidade pode comprometer, inclusive, o consumo no futuro, né? E esse projeto de lei ele tem dois pilares muito interessantes, ao meu ver. O primeiro, você falou muito bem, que é recuperar o crédito desse consumidor superendividado, especialmente quando esse superendividamento ele se deu por causas alheias à vontade do consumidor, mas também um outro ponto que é muito difícil, e você também tocou nesse ponto, que é da educação do consumo, né? Você falou da educação financeira. E você que tem formação, você tem uma bagagem nisso, você é doutor em economia, em psicologia da economia, qual é a sua visão? Por que é tão difícil para que o consumidor brasileiro entenda a maneira adequada de se consumir? Bom, Rafael, eu acho que a gente tem a gente tem grandes dificuldades, né? Primeiro, uma dificuldade que é cultural mesmo, né? A gente não, culturalmente nós não criamos isso durante esse tempo todo, né? Essa cultura de poupança e tudo mais. A gente tem uma mudança de geração muito grande, muito rápida. O que que acontece? Se você olhar basicamente, né? Eu não sei a sua idade, Rafael, mas assim, eu olho muito a questão dos meus pais, né? Que passaram por regimes aí vivenciaram regimes ditatoriais, né, regimes, épocas muito, muito difíceis, assim, digamos, né, na economia durante muito tempo. E a gente tem duas grandes culturas, o que a gente vai chamar na psicologia econômica, assim, de uma mudança de paradigma total e rápido, né? Ou seja, o que que acontece? Eu tenho uma cultura dessa geração anterior à minha, que é uma cultura de muito superego, de muito controle, né? De querer controlar as coisas, e tem uma cultura de poupança, de manutenção de renda, de aquisição de coisas, de terras, de imóveis, de coisas nesse sentido. E aí a gente vê uns pais que de repente se projetam nos filhos com a seguinte palavra, com a seguinte frase, né, que a gente escuta bastante. Eu quero proporcionar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive, né? E aí eu vou ter aí uma sociedade muito id, de muito prazer, de busca, né, de, digamos assim, eu quero ser feliz, eu quero a Eu felicidade, estou cansado, estou precisando gastar dinheiro, né? mais ou menos nesse Estou sentido. estressado, vou gastar dinheiro. Então, assim, historicamente falando, né, no Brasil, assim, quando você faz os estudos sociológicos, os estudos antropológicos, eu tenho essa mudança de comportamento muito radical.
ou seja, de uma cultura de controle, de uma cultura de superego, de uma cultura de poupança, de pessoas que passaram e têm medo ainda, né, até hoje, né, são pessoas que passaram por esses momentos de crise, né, e de repente eu tenho uma outro tipo de geração, que é uma geração de extremo prazer, de busca de prazer. E aí agora a gente está numa terceira passagem, seria num outro momento onde vão surgir aí, digamos assim, uma situação em que, né, ter carro já não é mais tão importante assim, ter um imóvel não é tão importante em função das tecnologias, né, de todas essas questões que estão sendo colocadas para nós. A gente está vivenciando tudo isso, essa dificuldade de lidar, né, com tantas coisas que vão aparecendo, dificuldades de lidar até mesmo com as nossas próprias humanidades, né, em função desse grande número de tecnologia que vem nos apontando aí, né, ou seja, e aí vão surgindo novos modelos de consumo, como Airbnb, por exemplo, né, a economia criativa, a economia compartilhada, Uber e tudo mais, e com todas as suas maravilhas, né, mas também com grandes problemas que são apresentados, né, ou seja, novos problemas para essa sociedade, que é a sociedade de consumo. Então, primeiramente, eu vejo uma dificuldade que é uma dificuldade mesmo no aspecto histórico-cultural, né? Que nós não fomos preparados para isso e fomos, na verdade, muito induzidos para essa cultura de consumo mesmo, do gasto, né? Essa cultura de prazer, de busca de status, de felicidade. Isso é muito claro, né, na nossa convivência, no nosso dia a dia em especial. Num segundo momento, né, nós nunca falamos em educação financeira formal. Isso nunca existiu, né, no Brasil, formalmente, sendo dado a informação a esse consumidor, né? Tanto é que uma das coisas que o projeto pontua muito é a proibição de publicidades como taxa zero, sem juros, né? Que isso não existe. Isso é uma publicidade altamente enganosa que está aí em todos os cartazes, estava, né, até então, em todas as promoções de venda de carros e de veículos e coisas nesse sentido. Então, isso uma segunda questão que eu aponto, né, de dificuldades de lidar com essa percepção. Então, a gente tem uma cultura que é uma cultura de gasto, que essa cultura ela foi criada a partir dessa ideia, né, desses movimentos que nós tivemos aí. Agora a gente está num momento de muita crise, né? A gente vai perceber que a palavra crise ela vem de crítica, quando a gente passa a lançar novos olhares sobre as coisas, as grandes legislações, as grandes mudanças, as grandes percepções no mundo inteiro, elas vieram após momentos de muita crise, né? Então, assim, depois da Revolução Francesa, nós tivemos ali o Código Civil de Napoleão, a gente tem, né, exemplos de que esses momentos de crise eles também são muito importantes para o amadurecimento da legislação e até mesmo para uma mudança de paradigma, de modelos e de comportamento, né? Eu, como estudioso da economia comportamental, eu não acredito 100% na educação financeira, ou seja, que a educação financeira ela venha resolver que a partir do momento que nós somos altamente educados, informados, nós vamos fazer as melhores tomadas de decisão. Né? Claro que a educação é importantíssima, né? Mas a gente ainda vai ter vários problemas com isso. O que eu defendo na verdade, a necessidade mesmo de uma intervenção estatal, de uma regulação, né? De uma regulamentação, de uma regulação do Estado, nessas escolhas e principalmente nessas tomadas de decisão. Por exemplo, como a proibição do assédio ao consumo, a proibição de publicidades como essa. Né? A gente precisa disso. Porque quando nós tomamos decisões por muitas coisas, né, e a gente vê muito isso não só na questão do endividamento, mas, por exemplo, quando eu quero induzir o consumidor a tomar uma decisão sobre um produto que seja ecologicamente correto. Então, quando você é induzido a comprar um produto que tem uma embalagem biodegradável, um produto que tem aí uma embalagem mais adequada, né? A gente vai perceber que por mais educado, por mais conhecimento, por todo tipo de informação que eu tenha, na hora de tomar a decisão ali no supermercado, a gente vai tomar uma decisão errada. Né? O que nós chamamos na economia comportamental, a gente enviesa algumas coisas, né? E, na verdade, nós tomamos decisões erradas porque
existe uma racionalidade limitada. Então, é comprovado, é provado, né, que racionalmente nós temos uma limitação. Então, que nós tomamos decisões erradas o tempo inteiro. Né? Ou seja, a gente está o tempo todo tomando decisões e essas decisões elas não são decisões muito voltadas para a racionalidade, elas são decisões muito mais emocionais. Então, quando a gente está respondendo o WhatsApp, dirigindo, quando a gente está fazendo coisas que a gente sabe que são coisas que são erradas, mas que a gente continua fazendo. Né? Então, eu tenho todo o conhecimento disso, mas nem sempre eu vou pegar a minha eco bag e vou levar para o supermercado. Aí eu penso comigo assim, mas uma sacolinha de plástico, ela vai trazer problemas para o meio ambiente, como é que é isso? Agora, a partir do momento que eu tenho uma indução econômica para isso, né? Ou seja, quando eu crio, por exemplo, uma redução de impostos para produtos que são ecologicamente corretos, aí eu vou trabalhar com variáveis que são variáveis perceptíveis para esse consumidor, que é uma variável preço. Eu vou comprar o produto não é porque ele é verde, não é porque ele é sustentável, não é porque ele tem uma embalagem correta, mas porque ele é mais barato. Então, eu acho que é necessária essa forma de intervenção econômica e uma forma de intervenção econômica que seja pautada, né, nesses insights da economia comportamental. Ou seja, a economia comportamental ela tem dado, né, insights importantíssimos para as políticas públicas. A gente tem exemplos incríveis, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no governo Barack Obama, em que, né, foram criados esses Behavior Insights Teams, né, esses pequenos pessoas que lidavam com a economia comportamental e foram criando políticas públicas para que nós tivéssemos o ciclo de políticas públicas voltadas a essa percepção. Então, essa é uma saída muito importante para nós, né? Ou seja, não só a aprovação da lei, a proibição de coisas como essa, né? O assédio ao consumo, a publicidade e tudo mais, a criação dessa educação financeira, mas também pensar numa política pública que seja adequada a essa humanidade, né? A essa característica do consumidor aí brasileiro. Até porque essa característica talvez seja o que se implemente de uma forma mais rápida, porque quando a gente fala de educação ao consumo, a gente tem que entender que mudar toda uma geração vai levar muito tempo, né? Por exemplo, agora que a gente está no meio de uma pandemia, é que essa nova geração entendeu a importância de poupar, de planejar, de pensar em formar ali uma carteira de investimentos para utilizar em um momento de maior dificuldade, né? E o ser humano, você até tem um texto, um artigo que você escreveu para o Conjur em 2018, que você fala que o ser humano ele já nasce endividado, né? E até do aspecto bíblico, o ser humano já nasce até com a dívida do pecado original, né? Então, assim, nós temos uma relação muito íntima com o endividamento, né? Assim, na verdade, esse artigo que eu escrevi, né, que você mencionou aí, não me recordo muito o ano, mas é que é interessantíssimo que dentro da palavra dívida, né, a gente encontra a palavra vida, né? Então, eu fiz um trocadilho ali com a questão da dívida, da vida, o consumidor e a dor, né? Ou seja, esse consumidor que também sofre em relação a essas dívidas e essa percepção desde o nosso nascimento. A gente está sempre devendo alguma coisa, né? A gente vem com essa dívida do pecado original, a gente vem dependendo da religião, lá eu me lembro, não me lembro muito bem do conteúdo do artigo, mas eu dizia que dependendo da religião, a gente vem com dívidas até de vidas passadas, né? A gente está aqui para poder pagá-las. Então, a gente precisa pensar num contexto muito macro, né, de definição disso, de uma macroeconomia mesmo, para a resolução dessas questões. Tanto é fato que tudo que existiu até hoje no Brasil, né, essas chuvas de ações revisionais que nós tivemos no passado e tudo isso, esse tratamento ele é um tratamento muito capilarizado. A gente nunca está falando, né, num contexto amplo de dívidas. Então eu preciso pegar essa pessoa humana, Rafael, consumidor, né, identificar qual é o complexo de dívidas, ou seja, qual é esse multi-endividamento que você tem, digamos assim, por que você chegou a isso, né? Por que você está nesse momento? E aí a gente vai encontrar inúmeras questões, né? Questões variadas, assim, da própria cultura,
A gente tem o maior número de endividadas são mulheres, né, que são grandes, são chefes de família. A gente tem muito isso no Brasil, os observatórios de crédito, eles observaram tudo isso. A gente tem todo tipo de pesquisa, já foi feita, já foi produzida, já foi reproduzida, já foi testada. A gente tem todos os números possíveis e imagináveis para lidar com essas questões todas. O que a gente precisa mesmo é agora poder aplicar, ter a oportunidade de aplicar isso na prática, né? E dessa legislação que permita essas questões todas, né? Então a gente já tem aí a questão do consignado, né? Que é um grande problema. Se discutiu-se bastante nessas medidas provisórias, a ampliação do consignado, né? Possibilitar que os idosos e tudo mais. A gente vem acompanhando bastante também a questão dos analfabetos, né? O Brasilcom ele se habilitou recentemente numa amicus curiae aí, para proteção, né, dessas vulnerabilidades, porque as vulnerabilidades nossas são variadas. A gente tem vulnerabilidades naturais, né, essa questão da idade, né, e tudo mais. A gente tem vulnerabilidades cognitivas, como essa que a gente está falando, e a nossa maior vulnerabilidade que é ser consumidor, né, que é ser a parte fraca dessa relação contratual, que nós somos muito mal informados, né, sobre os contratos, sobre as taxas de juros, sobre as projeções desses juros, e, na verdade, não só mal informados, mas a gente também busca muito, né, aquela sensação, eu acho que R$ 500 cabe no meu bolso, então eu vou pagar aí essa parcela, e o que importa agora é eu andar de carro novo, é sentir esse cheiro do carro novo, eu mereço. Eu vou criando esses discursos todos, né? Que nós vamos chamar que são discursos justificadores, são vieses em que o cérebro faz automaticamente, a gente cria isso o dia inteiro, o tempo inteiro. Né? A gente vai criar discursos para justificar as nossas escolhas erradas. Então, o cérebro ele funciona por dois sistemas, né? O que a gente vai chamar de sistema 1 e sistema 2. Então, eu tenho um sistema que ele é intuitivo, que ele é rápido, que ele sempre vai agir muito mais voltado à emoção, né? E um sistema que ele é um pouco mais controlado, mais autogovernado, que ele é lento, que ele é mais racional. Então, esses dois sistemas eles estão o tempo inteiro sendo ativados na nossa mente, na nossa tomada de decisão. Mas eu tendencio a tomar a decisão a partir daquilo que é mais disponível, daquilo que traz mais conforto cognitivo para mim, aquilo que é mais confortável. Então, as tomadas de decisões, ou seja, não só decisões econômicas, mas todas as decisões das nossas vidas, elas são tomadas de decisões muito mais emocionais, muito mais pela paixão, né, pelo medo, por essas emoções que são primárias, do que pela racionalidade, pela razão, né? Então, eu preciso sobrepesar esses dois sistemas e perceber que em alguns momentos, eu vou ter que lidar também com esse sistema 2, que é esse sistema de controle, com esse sistema de racionalidade, perceber aí os nossos erros, né, das tomadas de decisões. Então, a economia comportamental, todos os testes que foram aplicados, não vou dizer em 100%, mas em quase 100% deles, os erros cognitivos eles são presentes, né? Eu tenho um livro, né, que é a minha tese de doutorado, que na verdade é uma comprovação disso tudo, que ele chama vulnerabilidade cognitiva, as escolhas intertemporais e essa dificuldade que o consumidor tem de lidar com a compensação futura, né? E isso a gente vai falar não só em relação ao superendividamento, mas em tudo, né? Até mesmo numa dieta. Eu vou comer tudo hoje, vou deixar para começar a dieta segunda-feira. A gente sempre vai ter algumas coisas nesse sentido, né? E a gente vai enviesando discursos para justificar essas escolhas erradas. Isso vai acontecer o resto da vida, né? Então eu preciso criar formas de que essas questões que já são, digamos assim, provadas e comprovadas, elas tenham políticas públicas que sejam adequadas, o que leve em consideração isso. Eu acho que a principal ideia minha em especial e de todos os behaviors econômicos, assim, né, os behaviors, é justamente você perceber que as políticas públicas elas precisam, né, de ter esses insights. E essa análise da psicologia econômica é tão interessante porque existe um estigma, né, de que esse superendividamento ele está diretamente ligado
aos hipervulneráveis, né? Que são aquelas pessoas que realmente são mais propensas a cair em algum golpe ou são mais propensas a alguma propaganda enganosa, alguma propaganda abusiva, mas todo ser humano é dotado de emoção. E se todo ser humano é dotado de emoção, e talvez a falta de educação financeira permeie todas as camadas da sociedade, falar do superendividamento falar de algo que atinge a toda a sociedade brasileira. Né? Se a gente vive hoje num contexto de 62 milhões de endividados, onde praticamente metade desse número é de superendividados, e se a gente fala que hoje, só nesse mês de abril, praticamente 91 milhões de brasileiros deixaram de pagar alguma conta, a gente não está falando só dos hipervulneráveis, né? Então, esse mal é um mal que afeta a todo o Brasil, né? Sim, na verdade, a população adulta, né? A gente vai perceber aí, a gente tem um parecer, né, que foi feito no início da pandemia, né, que é um parecer de professores da FEA, né, lá da USP, que eu disse que nós tínhamos 40% da população adulta, mas nós vamos chegar a 68% da população adulta inadimplente, ou seja, 68% da população adulta vai inadimplir alguma das suas contas. A gente não vai chegar um momento aí, né, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa crise, mas possivelmente 68% da população ela não vai conseguir adimplir alguma das suas dívidas. Então, a gente vai perceber que a condição de solvabilidade desse consumidor ela vai ficando cada vez maior, né? Em função aí do desemprego, em função de tudo isso que a gente está. Acho que eu nem preciso elencar aqui, né? Já se tornou até repetitivo todas as dificuldades que a gente está tendo aí no dia de hoje, com essas questões aí da Covid e de tudo mais. Esses dados eles são muito reais, assim, são dados alarmantes mesmo, né, que a gente precisa se preocupar com isso. Eu preciso dessa regulamentação o mais rápido possível. Né? Então, na verdade, a gente não está inventando a roda, a gente não está fazendo nada de diferente. Né? A gente tem modelos aí sendo aplicados na Europa durante muito tempo. O próprio Estados Unidos ele sofreu uma crise econômica muito grande, né? Todo mundo sabe disso. Que veio do setor imobiliário, né? Muito parecido assim com essa ideia brasileira. E ele também tem uma legislação muito importante, que é a legislação de bankruptcy, né? A legislação de quebra, mas com outro modelo, que é um modelo de fresh start. O modelo brasileiro ele não fala em momento algum em moratória. A gente não está falando em perdão de dívidas. A gente não tem nenhum tipo de perdão de dívida. Eu quero criar uma possibilidade de pagamento. Né? E essa possibilidade de pagamento lidando com o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É você deixar esse consumidor com um piso mínimo vital para que ele possa viver com dignidade e adimplir com essas dívidas todas que ele está falando durante um prazo, que é esse prazo do plano de pagamento. Então, é uma ideia muito parecida, né, à ideia da lei de falência. A gente vai pegar aquela empresa, né, vai tentar recuperá-la e vai devolver ela para a sociedade, digamos assim, geradora aí, né, de empregos, tributos e tudo mais. E com o consumidor é muito mais importante que isso aconteça. Né? Porque nós estamos lidando com vidas, a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando ali com famílias, né? Então, é necessária essa aprovação desse PL em algum sentido. Claro que a gente vai ter aí uma luta imensa, né? A principal, como eu já disse anteriormente, hoje a principal bandeira é tentar pautar um requerimento de urgência, né? Porque aí ele sendo urgência, ele vai ser pautado, vai para o plenário virtual e tudo mais. Claro que a gente vai ter aí uma dificuldade imensa pela frente, mas que pelo menos a sociedade ela vislumbre essa urgência, né? Essa urgência da necessidade de uma norma como essa. Agora, quando a gente fala, Diógenes, de educação para o consumo, a gente não está falando só de educação para o consumidor. A gente tem que lembrar que numa relação consumerista existe também na outra ponta o fornecedor. E embora o CDC, e essa é uma angústia muito grande que eu tenho, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor extremamente bem elaborado, aliás, o CDC que tem DNA do Brasil com ali
diretamente ligado, né? Mas o nosso CDC, que é um código muito bem elaborado, embora ele seja tão bem elaborado, ele não conseguiu coibir as práticas abusivas de consumo, e o fornecedor ele acaba tendo um pouco de liberdade para também lesar o consumidor. E é por isso que a gente tem, eu lembro de cabeça que o número do último Justiça em Números do CNJ de 2018, ano base 2017, que tinha acho que 4,5 milhões de ações judiciais em todo o país que versavam sobre direito do consumidor. A pergunta que eu te faço é: aonde que entra o fornecedor nessa relação e aonde que se insere o fornecedor no superendividamento e a sua responsabilidade para também ter um consumo sustentável não só do ponto de vista ambiental, mas de toda a lógica produtiva do consumo? Hoje a gente vai perceber, Rafael, acho que é até importante a gente estar falando aqui numa escola superior de advocacia, né? Você falou aí desses números, né? Desses relatórios da Justiça em Número do CNJ e do grande número de ações que tramitam em relação ao direito do consumidor, né? O grande campeão, digamos assim, nos juizados especiais, né, e nas varas cíveis em especial, essas causas que estão relacionadas ao direito do consumidor, essa ideia de litigiosidade em relação a isso. Hoje, né, o mercado ele mudou completamente, principalmente essa ideia de plataformas digitais, essas questões das ODRs, que é as Online Dispute Resolutions, né, e as ADRs em especial. A gente encontra modelos interessantíssimos, né, de empresas que se adequaram a essas plataformas de resolução extrajudicial e diminuíram de uma forma imensa o número de reclamações desses consumidores, né? Nós temos uma plataforma que é uma plataforma pública, né, que é o consumidor.gov, que tem um grande número de resolutividade, e isso é provado e comprovado, né? Eles falam que eles têm 80% de resolutividade de todas as questões, mas a ideia é que a empresa ela mude de comportamento, ou seja, que ela consiga perceber o seguinte, que a partir do momento que eu tenho um pós-venda bom, que eu tenho um pós-venda interessante, que eu vou ter uma fidelização desse consumidor, que hoje grandes empresas já estão fazendo? A gente chama isso na advocacia que é um tipo um workshop, assim, a gente pega vou entrar dentro de uma empresa, né, como advogado, e vou estabelecer dentro dessa empresa quais são os principais setores dela de reclamação desses consumidores. É recall, é isso, é aquilo. Esse workshop a gente vai fazendo e vai tentando estabelecer outros canais de comunicação junto aos PROCONs, ou criando até mesmo plataformas específicas, né? A gente tem um exemplo, vou citar aqui, que é um primeiro exemplo brasileiro, né, que é a plataforma chamada Empodera, que é a plataforma do Mercado Livre, né? O Mercado Livre ele teve assim uma redução de litígios no país de uma forma imensa. Assim. É uma empresa argentina, né? O Mercado Livre, mas que tem um market share importante no Brasil. E ele adotou essa política, né, de estabelecer uma plataforma de ODR própria, onde ele resolve o problema para o consumidor até 14 dias, né, sem chegar ao PROCON, sem chegar ao consumidor.gov, e principalmente no Poder Judiciário e juizados. O Mercado Livre, há 2 anos atrás, ele contava com uma carteira de advogados no Brasil inteiro, né? Hoje ele tem um escritório que ele coordena todas as ações, né, do Brasil todo, e ele trabalha com uma advocacia bastante diferenciada, assim, no sentido de que ele criou uma publicidade, né? Isso também foi uma coisa muito inédita. Ele criou uma publicidade dizendo assim: olha, se você comprou e não deu errado, você vai ter que fazer isso, isso e isso aqui, né? O que assustou um pouco o marketing, até mesmo quando eles contrataram esse novo CEO, essa pessoa que veio revolucionando esse jurídico desse mercado. Eles fizeram essa publicidade, criaram essa plataforma virtual e passam a ter hoje uma compra muito segura mesmo, né? O que eles chamam lá de PagSeguro, de mercado seguro, dessas coisas nesse sentido. E a gente tem uma mudança muito grande desses modelos de profissão, né?
Tem um livro que eu gosto muito, que é o The End of the Lawyers, que é o fim dos advogados, digamos assim. E quando a gente lê o título, né, a gente imagina que vai acabar a profissão e que tudo mais. E, na verdade, é muito pelo contrário, né? Ou seja, como a gente vai perceber uma mudança total de modelos e de possibilidades que vão entrar nesse mercado, né? Ou seja, que as empresas elas vão chegar no momento que elas vão perceber que é muito importante tratar bem o consumidor, fazer um pós-venda, fidelizar esse consumidor, né, e trazer essa manutenção desse consumidor no mercado econômico e mudar essa cultura. Né? Essa mudança de cultura ela já existe, assim, a gente vem percebendo isso em alguns modelos e essas diminuições de questões. No Conjur, a gente tem lá uns artigos bem bacanas que explicam essa atuação desses novos modelos jurídicos, né, desse mercado aí, dessas plataformas de ODRs, de ADRs e dessas empresas todas. Então, eu acho que essa esse já é o caminho nosso, né? Essa já é a questão toda. Essa mudança, ela já é essencial, ela já existe. Essa sociedade.com, ela mudou muita coisa, assim, né? A gente mudou completamente o jeito de ver o mundo, né? O jeito de perceber o mundo. Eu, essa semana também, né, tô lendo esse livro, sociedade.com, e cada capítulo que eu passo, assim, eu me assusto cada vez mais, assim, né? Ele vem discutindo essas questões de mercado, as questões de fake news, as questões da polarização, ele vem discutindo muitas questões, assim, que nos assustam completamente, né? Que a gente está vivenciando na pele, né? Então, o futuro, ele chegou, né? O futuro é agora, e a gente precisa lidar com isso da melhor maneira possível. Você acha, então, que essa sociedade.com ela vai facilitar para uma redução significativa de demandas judiciais e consequentemente, aumentando também a solução dessas demandas Sim. existentes? Eu acho que ela vai trazer efetividade, né, que é uma das dificuldades que a gente tem, a maior dificuldade que nós temos é a efetividade disso. Ela vai restabelecer essas bases de consensualidade, né, através aí dessas plataformas. Eu gosto muito dessa ideia, né, das ODR, das ADRs em especial. Eu acho perfeitamente possível. Claro que a gente tem as suas aberrações aí, né? A gente tem aplicativos de divórcio já nos Estados Unidos, mas a gente vai perceber que é o caminho, não tem muita volta, não, assim, essa justiça disruptiva aí nesse sentido. Legal, Diógenes. Enquanto eu reativo aqui os comentários, nós já estamos chegando aqui para o final da live, faltam 10 minutinhos para o Instagram derrubar a gente. Mas Uhum. eu queria que você falasse um pouco também sobre o trabalho do Brasilcom, como se associar ao Brasilcom. Você aí que está no seu último ano, né, na presidência do Brasilcom. Acho até que você já deveria ter passado o bastão, mas não passou por conta da pandemia, não foi? Foi. Nós tínhamos um evento marcado para maio, que era a eleição da nova diretoria, né? Os nossos mandatos são de 2 anos. E a gente acabou prorrogando esse evento para setembro, depois para novembro, agora talvez para maio do ano que vem. O Brasilcom, ele já completa quase 30 anos, ele tem a mesma idade, praticamente, do Código de Defesa do Consumidor. É uma associação civil que foi fundada pelo ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin. Nós temos assim um respeito acadêmico muito grande no mundo inteiro, né, pela produção científica que é feita. É uma comissão assim de pessoas muito queridas, de pessoas especiais, de pessoas que gostam muito dessa causa do consumidor. E o Brasilcom atualmente assim, ele tem esse papel que é de acompanhar esses grandes projetos de lei. A gente faz uma espécie de uma advocacy, assim, né, para que essas leis de proteção do consumidor, fazendo cartas abertas, acompanhando tudo isso, né, os trabalhos parlamentares e tudo mais. A gente faz o amicus curiae, né, desses grandes processos aí, dos repetitivos, que estão relacionados às questões do direito do consumidor, e a produção da RDC, que é a Revista de Direito do Consumidor, da RT, né? Ela é feita ali pelo Brasilcom, sob a coordenação da professora Cláudia Lima Marques, que também é uma ex-presidente, né, do Brasilcom.
A gente tem um site que é o brasilcom.org.br, né, que você vai encontrar ali formas de associação, né, todo o trabalho que o Brasilcom tem feito. A gente está com essa campanha, que é um hashtag AprovaPL3515. Nós colocamos outdoor, Rafael, em frente da casa do Rodrigo Maia, um outdoor de LED, pedindo, né, que fosse pautado lá no Lago Sul, o PL 3515. A gente está com uma campanha no Instagram muito forte, com cards, né, com essas pessoas apoiando o projeto, os professores, as comissões de professores, os grandes especialistas em direito do consumidor. Aí, eu pessoalmente estou acompanhando, né, todas as reuniões de líderes, fazendo os contatos com os parlamentares, com os deputados, com o próprio Rodrigo Maia, né, agendando aí reuniões e tudo mais, tentando cada vez mais essa aprovação do projeto. Então, assim, o Brasilcom faz um trabalho que é um trabalho importantíssimo da história do direito do consumidor brasileiro. Assim, eu me sinto muito honrado. Eu comecei no Brasilcom acadêmico, né? Eu comecei no Brasilcom quando era aluno. E hoje eu tenho aí 20 anos de Brasilcom e cheguei à presidência, né? Entrei como um aluno ali, como um grande entusiasta do direito do consumidor e tive a oportunidade agora de poder contribuir um pouco mais com essa causa aí, sendo presidente desse instituto. A gente tem várias formas de associação e elas são muito legais porque você se associa ao Brasilcom e você recebe as revistas de direito do consumidor em casa, né? Então, se você for comprar essa revista numa livraria ou eletronicamente mesmo o envio dela, ela é muito mais cara do que a associação. Então, você associa ao Brasilcom, você recebe essa revista, ou eletrônica, ou também física, e você também contribui, né? Pode participar de todos os eventos que a gente promove. A gente está promovendo aí algumas lives, alguns webinários aí, e preparando o próximo Congresso Brasileiro, né, que é em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, que fará agora em setembro. Então, a gente vai ter uma grande comemoração dos 30 anos da defesa do consumidor brasileiro. É um momento histórico assim, para a gente, um momento realmente, se a gente conseguir esse projeto. O superendividamento é uma das causas mais caras do Brasilcom, né? Ou seja, que foi levantado pelo Herman, que foi o primeiro presidente, depois pela professora Cláudia Lima Marques, que foi a segunda presidente do Brasilcom, o professor Pascoaloto, o Hector Valverde Santana, o Leonardo Bessa, Bruno Miragem, Amanda Flávio e agora eu como presidente aí. Então, eu peço que vocês nos acompanhem nas redes, coloquem aí, subam esse hashtag o tempo todo, cheguem isso aos deputados, é uma forma... Ô Diógenes, tem muita gente aqui parabenizando pela live. Tem muita gente aqui, ó, a Carla, a nossa querida diretora Luciana Lara, Águida, que é lá do mestrado da Alfa, parabenizando pela live, Glauco, Alva Benta. Tem muita gente aqui. Você tem um fã-clube, viu, Diógenes? Muito grande. Não sabia que seu fã-clube era tão grande assim, não. Mas a Carla também mandando mensagem aí, né? Mas tem uma pergunta aqui do Matheus Florencio, e eu acho que ela resume bem a nossa conversa. Eu acho que você está com um probleminha aí de conexão. Oi, Diógenes. Deu uma travadinha aqui agora, bem no final da sua imagem. Sim, agora eu acho que voltou. Eu vou até esconder de novo aqui os comentários para ver se a gente melhora um pouco a conexão. Deixa eu ver se a gente melhora agora. Aí, eu acho que agora melhorou. Tá travando a sua imagem? Eu vou fazer o seguinte: eu vou te tirar e vou te colocar de volta. Deixa eu ativar os comentários só para eu saber se tá travando geral ou é só a do professor Diógenes. Se vocês puderem comentar aqui. Aí, acho que agora melhorou. Agora veio o seu áudio.
Então, vamos finalizar, né, Rafael? Dá um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado aí aos alunos, aos ex-alunos, aos alunos da pós da ESA aí, em convênio com a UFG, aos alunos do mestrado, aos professores aí, né? Essa audiência é bastante qualificada, tá? Muito obrigado pela oportunidade. A gente continua aí depois com outros temas. A honra é toda nossa, viu, professor? E para fechar e para poder arrematar aqui a conversa, nós temos 1 minuto faltando. Essa pergunta do Matheus que resume bem, arremata a nossa conversa aqui. Se você puder responder rapidamente, se você vê perspectivas de mudança nesse superendividamento de grande parte da população, qual que é o seu comentário geral e central acerca desse PL 3515, da importância para esse momento que a gente está vivendo? 50 segundos para a gente finalizar. Uma mudança completa, né, no comportamento das pessoas, uma mudança completa no assédio ao consumo, né, que nós estamos sofrendo o tempo inteiro aí sobre as diversas formas. E particularmente assim, eu sou uma pessoa que vive num mundo bem esperançoso. Eu tenho muita esperança aí do direito do consumidor. Você disse que nós temos um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo, né? E é muito... por que não ter a melhor prática de direito do consumidor também? Né? Infelizmente, nós não conseguimos isso, mas a partir dessas novidades, dessas atualizações, né, o código ele se tornou prisioneiro do seu tempo, ele precisa ser atualizado e o crédito ele precisa vir a fazer parte, né, do Código de Proteção e Defesa do É isso Consumidor. aí.